Vamos lidar com a seguinte pergunta: o cristão pode jogar jogo de azar? Biblicamente, essa é uma maneira bíblica de ganhar dinheiro? E depois nós vamos lidar com outra pergunta, né? Os cristãos devem, é certo participar, melhor dizendo, é certo participar do que se chama de marketing ou mercado multinível, certo? De organizações, né? Será que eu devo participar como cristão do mercado multinível? O que é que a Bíblia tem para me ensinar sobre isso? Então hoje, particularmente, nós vamos lidar com a questão do jogo de azar, ok? Esse é um ponto importante, certo? Veja, irmãos, o autor dessa obra, ele, como eu disse para os irmãos, ele trabalha literalmente com a ideia com o conceito de aconselhamento bíblico, né? Então ele diz o seguinte, ele conta a seguinte história no início, bem interessante. Ele diz assim: olha, Graça e Gil ligaram, dizendo que eles urgentemente precisavam se reunir conosco. Ele está falando ele como pastor e a sua esposa. Então um casal ligou dizendo: eu preciso me encontrar com vocês. Quando eles chegaram, não é? Eles sentaram ali no sofá da casa deles. Graça, que era a esposa, estava chorando, e Gil estava com a cabeça baixa, angustiado, não é? Então eu fiquei pensando, não é? O que será que ele fez? E eu pensei: adultério. Primeira coisa que eu pensei. Acontece que, na realidade, o marido havia perdido o seu trabalho, seu emprego, mas ele não havia dito à esposa que havia perdido o emprego. Então, todo dia ele agia como se estivesse indo trabalhar, não é? Mas o que ele, na realidade, fazia era ir a um cassino jogar. Ele estava convencido, por meio de um livro que ele havia adquirido, que ele poderia ganhar se compreendesse o sistema, como funcionava, e o livro dava lá algumas dicas que, se ele usasse, ele iria ganhar dinheiro. Só que não estava funcionando. Mas ele não perdeu a fé no jogo, não é? E aí ele usou todo o seu cartão de crédito, passou do limite do cartão de crédito. Acontece que a esposa descobriu isso quando chegou uma cobrança, não é, à sua casa, e ela abriu a carta. E ela viu o boleto do cartão de crédito e percebeu que haviam ali milhares de dólares que estava sendo cobrado de um cassino que ele estava frequentando. Graça, a esposa chorou, não é? Porque achava que ele havia enganado ela, e ela se perguntou, não é? Se ela poderia confiar nele novamente. Ela estava em dúvida se poderia ou não confiar nele, né? Mais uma vez, o marido olhava para baixo, sempre humilhado, né? Desesperado, porque imaginava que era incapaz de pagar aquele débito e ganhar o respeito da sua esposa. E essa história que aconteceu, irmãos, ela se repete em muitos lugares. A tentativa de ganhar dinheiro numa circunstância como essa, ou não, ganhar dinheiro por meio de jogos, não é? Então, apesar de mudar os termos, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Alguém pode fazer a seguinte pergunta: o jogo de azar, não é um prazer inocente no qual os cristãos podem participar livremente? Ou os jogos de azar, eles são heranças
não sábias ou, mais ainda, pecaminosas. O que exatamente significa? O que é o jogo de azar? Então, vamos lá para alguns pontos importantes. Jogar em loteria ou jogo de azar, irmãos, isso lida literalmente com a avareza das pessoas, a cobiça das pessoas. Isso é literalmente a tática usada pelos jogos é inflamar nas pessoas a cobiça e a ganância, podemos dizer assim. O jogo de azar é literalmente o esquema mais rápido daquele conhecido como esquema de ficar rico sem trabalhar. E que as pessoas vão ficar ricas da noite para o dia, vão se tornar milionárias da noite para o dia. E pelos esforços dela, pelo trabalho dela, elas nunca conseguem enriquecer, então elas pensam, eu vou conseguir por meio do jogo. As loterias e os cassinos, né? Elas brincam literalmente com a quebradeira e os valores mundanos, quando ela encoraja cada um a invejar os ganhadores. E sempre aquele ganhador ele é destacado, e ali aquele indivíduo ficou milionário da noite para o dia, e a grande massa que não consegue nada olha para ele e diz, é aquilo que eu quero. E você sempre, toda semana, é convencido a jogar, porque alguém foi lá e ganhou, e esse alguém, da noite para o dia, se tornou riquíssimo. Lucas capítulo 12, verso 15. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. Lucas 12, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Cuidado com a avareza, cuidado com a cobiça. A vida de um homem não está associada literalmente àquilo que ele tem. O que mais podemos dizer sobre o jogo de azar? Jogo de azar e loterias, irmãos, subvertem a ética do trabalho. Como é que nós temos aprendido até aqui, hoje é a nossa 13ª lição, a nossa 12ª lição, o que é que nós temos aprendido nessa jornada até aqui sobre isso, irmãos? Que riqueza ou sustento, ele é ganho com o passar do tempo, através de habilidade e trabalho duro. O valor ético é esse. Qual o valor ético, irmãos, bíblico? Você trabalha duro com inteligência no decorrer do tempo, não da noite para o dia. Muitas pessoas pobres têm sido convencidas que o caminho para a riqueza, não é o jogo de azar. Desistiram de qualquer forma de trabalho, de qualquer forma de preparo, trabalham apenas para ter dinheiro para jogar, porque qualquer hora dessas ele vai se tornar um milionário. Literalmente, irmãos. As loterias tornaram-se um mecanismo alternativo da mobilidade social, um caminho ou uma forma de alcançar sucesso financeiro numa economia que cada vez mais vai tirar as oportunidades das pessoas.
Veja, presta atenção, essa é a lógica. As loterias tornaram-se um mecanismo alternativo de mobilidade social, de você mudar de status. É uma forma de você alcançar o sucesso financeiro em uma economia que cada vez mais te livra ou te impede de ter essas oportunidades de enriquecer. Isso é fruto de uma dissertação de doutorado, irmãos. Há uma crença que a economia ela é difícil, complexa, e que a sua melhor chance de sair de onde você se encontra e tornar-se rico é através do jogo, não através do trabalho ou de economia, é através do jogo. As pessoas, irmãos, que deveriam estar trabalhando para avançar ou melhorar suas carreiras através do ganho, como? Tornando o seu trabalho mais valioso, preparando-se, estudando, tornando o seu trabalho mais caro, e fazendo o quê? E trabalhando duro para colocar a sua esperança, irmãos, em ter a sorte de pegar o número certo para enriquecer. Nós deveríamos estar trabalhando dessa outra forma, desistimos disso para agora ficar rico da noite para o dia. Terceiro ponto importante. Você sabe que os jogos de azar, eles causam mais malefício àqueles que têm menos condição. Os jogos de azar causam mais malefício aos pobres. No Brasil é difícil saber, mas no livro, como ele é um americano, ele coloca, veja só, o ganho o que se ganha menos nos Estados Unidos, irmãos, normalmente é assim, veja, o que se gasta anualmente, $412 em loteria. As pessoas que ganham menos nos Estados Unidos gastam $412 anualmente em loteria. Mas só veja o detalhe lá, porque lá tudo é pesquisa, né? Veja o detalhe lá, irmãos. Isso significa que os mais ricos gastam por ano $105 em jogos de azar, e os mais pobres $412 anualmente. Esse dinheiro, veja, eu estou falando uma moeda que é forte. O Brasil, o nosso real não vale muito dinheiro, não tem muito poder de compra, infelizmente, não é? É muito desvalorizada a nossa moeda. O dólar tem esse poder de compra diferenciado. Então você imagina, irmãos, o quanto a pessoa podia ganhar, comprar alimento para a sua casa, pagar um plano de saúde melhor para a sua família, ou economizar para o futuro, para uma necessidade. Jogo de azar é, por natureza, psicologicamente, ele é viciante. A maioria das pessoas que vivem de jogo, irmãos, e a maioria das propagandas e da maneira como a coisa funciona, elas mantêm o indivíduo preso naquilo. Veja como é o engano, né? Desde da minha adolescência, quando eu ia para a escola, eu voltava e ficava na hora do almoço na loja no comércio do meu pai. Ele ia almoçar, e chegou ali um dia um amigo que vendia jogo do bicho. Presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer.
Eu era uma adolescente, vou botar aí 11 anos de idade. E eu estava no comércio, e aí ele chegava com um discurso, e a pessoa que trabalhava lá no comércio conosco, ele jogava diariamente. A pessoa estava ali, era sem condição, ela ganhava o salário mínimo, o salário de comércio, e ali diariamente ela jogava. E era uma expectativa que era a seguinte: você amarra o bicho, era o esquema. Como funciona? Você vai pagando um valor, um determinado bicho. Então, você começa com 50 centavos, uma hipótese. Aí no outro dia R$1 naquele bicho, no outro dia R$1,50. Porque quando você ganhar, você tira tudo que você ganha. Mas quando acontecia isso, era difícil demais. Era um negócio impressionante. Aí um conseguia, e aquele então que estava ali já liso, sem dinheiro, ele se mantinha vivo naquilo ali. A estrutura eles mantêm alguém sempre praticando aquilo, com o objetivo de que vou ficar rico. E olha, o jogo do bicho não deixa ninguém rico, tecnicamente. Ali é a miséria multiplicada mesmo. Mas é viciante por natureza. É viciante por natureza. Outro aspecto importante, irmãos: o jogo de azar, ele leva à decepção, literalmente. Veja, além da mentira, além do aspecto moral, e dessa mentira, literalmente, de que o dinheiro traz felicidade, a indústria dos jogos de azar, irmãos, eles empregam outras formas de engano para que as pessoas possam participar. As loterias, os cassinos, esses jogos que nós conhecemos, eles costumam escrever assim: você pode ser o próximo. Se mantenha sonhando em cima disso. Você é o próximo. Eu vou pagar na caixa lotérica alguma fatura, alguma coisa que é bem vizinha aqui da minha casa, e às vezes uma fatura um pouco alta, eu vou e pago em dinheiro lá, e de repente o cara olha para mim e diz assim: quer fazer uma fé? Eu disse: não. Aí ele disse: não, vamos fazer uma fezinha hoje? Eu falei: não. Mas doutor, eu falei: eu preciso sair, amigo, por favor, termina. O bolão, olha, acumulou. Então ele é aquela coisa assim: não, amigo, não, eu só vim pagar mesmo aqui. Veja, irmãos, o que acontece na prática nesse sonho. Você pode ser o próximo, mantenha-se sonhando, né? Mostra que na realidade o que ganha nesses jogos, eles é um número muito, muito insignificante. Muito significante. Outra forma de engano, irmãos, é empregado quando um jogo tenta criar, não é, uma imagem positiva e inocente para o seu negócio. Alguns vão chamar isso de game. Olha que coisa bonita. Jogo de azar, agora a gente botou em inglês game. Não, é um jogo. Então, em inglês se fala gaming, né? Nós estamos jogando. Você tenta criar uma imagem positiva de um negócio que é escravizante. E o que mais eles fazem? Eles promovem cuidado com as crianças através de uma educação pública. Então, nós vamos investir no pobre, nós vamos investir nisso, naquilo. Eles tentam dizer: gaste o seu dinheiro nisso, porque nós vamos investir na educação, nós cuidamos disso e daquilo outro. A realidade, irmãos, não é que a grande maioria dos recursos não são gastos em educação, em programas do governo. Agora veja,
Esse povo que está dizendo, nós vamos gastar na educação, eles produzem literalmente uma educação enraizada na irracionalidade intelectual e na avareza, dizendo para você, nós vamos educar essa nação por meio da irracionalidade, por meio da avareza. E deixa eu ser bem sincero com vocês, as crianças que mais sofrem são aquelas que os pais tiram dinheiro de comer para jogar, o dinheiro de pagar uma conta de energia para jogar, que deixa de melhorar a situação da família para jogar. Na realidade, sempre nesse contexto é o mais pobre que sofre. Mas outra coisa importante, o jogo de azar, ele faz muito mais do que causar problema financeiro, né? Você sabe que esse tipo de jogo e os jogos como um todo, irmãos, eles aumentam o uso substancialmente de drogas, abusos, imoralidade sexual, prostituição, roubo, suicídio, tráfico, envolvimento em crime organizado, em falência de família. Muitas coisas são terrivelmente vistas. O que eles tentam produzir é exatamente isso. Quantas pessoas tiraram a vida porque estavam viciadas em jogo? Mas e se você ganhar no jogo de azar? Você perde. Até mesmo se você ganhar, você perde. Somente duas coisas podem acontecer quando você joga, e elas são más por natureza. Você provavelmente vai perder dinheiro, que mostra que você administra mal o seu recurso, mas pode também te trazer muito sofrimento se você ganhar. Porque ao invés de você ganhar dinheiro por meio do trabalho duro, e o trabalho com habilidade, e melhorar a sua condição estudando, se preparando para que o seu trabalho fique ainda mais valioso para a empresa que você trabalha. Ao invés de você ganhar dessa forma, irmãos, aquele que ganha por meio de jogos, eles defraudam os perdedores, tomando o seu dinheiro, sem oferecer a eles nenhum benefício. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 10, verso 2, por favor. Provérbios 10, 2. Diz assim a palavra de Deus: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Sem desmarcar Provérbios, o Salmo 62, 10. Veja o que o salmista diz, irmãos. Salmo 62, verso 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Não ponhais nela o coração. O que ganham dinheiro pela impiedade não vão aproveitar.
mas a justiça nos livra da morte. Preste atenção que você vai encontrar pessoas que creem literalmente que podem ganhar a vida jogando pôquer em cassinos, jogando em loterias, jogos de azar. Eles são soberbos e eles se auto-enganam quando pensam que eles poderiam literalmente ganhar daquelas pessoas que estão ali jogando com eles. Se eles ganharem, eles fizeram dinheiro, não da maneira bíblica. E o objetivo do seu recurso é socorrer os outros. Ali eu ganho dinheiro, explorando o soberbo e a tolice dos outros. Eu vivo numa casa de arrogantes, sentados com soberbos, ganhando dinheiro dos tolos. Você pode ver, talvez eu nunca vi nenhum estudo, mas eu me interessaria em saber. As pessoas que ganham dinheiro da noite para o dia, não com o suor do rosto e com do dia, dias e dias e noites trabalhando. Essas pessoas, em pouco tempo, elas não têm mais nada. Porque se não sabe ganhar, não sabe manter. Não sabe manter. A riqueza, irmãos, ela, como diz o Provérbios 23, por favor, vamos lá para o nosso penúltimo tópico, para nós encerrarmos. Provérbios 23, verso 4 e 5. O provérbio diz assim, 23, verso 4 e 5. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. A riqueza fará para si asas que voam pelos céus. No mesmo Provérbios, capítulo 28, verso 22, veja o texto comigo, por favor. Por causa da transgressão da terra, 28, 22, diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ela a penúria. Vir sobre ele a penúria. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Isso, irmãos, alguém pode pensar, será que eu posso jogar só por brincadeira, por diversão? É como se isso é errado, se isso não tem fundamento bíblico, se essa não é a maneira de ganhar dinheiro, é como se você dissesse assim: eu posso adulterar só por diversão? Eu posso mentir só por diversão? Eu posso roubar só para tirar onda? É isso? Não. Nós vamos estudar ainda um tópico, irmãos, eu não vou me deter nele agora, porque não cabe aqui agora, mas alguém poderia perguntar, esse tópico a gente vai estudar com mais detalhe lá na frente. Quando a pessoa investe em mercado de bolsa de valores, isso é jogo de azar? Alguém pode perguntar, né? Nós vamos ver lá na frente
não é? Só para que você fique tranquilo que a gente vai tratar disso, né? Que esse tipo de coisa, na realidade, é um investimento a longo prazo, que ajuda a capacitar as corporações a prover bons trabalhos e serviços de uma forma legítima, e isso é uma maneira legítima de ganhar dinheiro. Então, o dinheiro que você aplica em bolsa de ações, ele não é um jogo de azar, porque esse dinheiro vai ser usado para esse fim, para a produção, para a riqueza, isso é o que vai acontecer. No final do dia, isso é uma característica. Por isso, não é? O que você precisa entender, literalmente, é que é azar se você não souber o que está fazendo e quiser se meter. Você não tem conhecimento nenhum e vai querer se meter em bolsa de valor, e você está jogando com a sorte. É algo que se estudar, aprender, usar, não é? E isso é muito importante, porque quando você aplicar isso na sua vida, caso você precise fazer, você vai fazer isso correndo riscos e ganhando, e esse dinheiro vai ser usado para o enriquecimento e para a produção e para o avanço de muitas corporações e empresas nesse mundo. Você tem muitos jovens na igreja que trabalham com startups, e essas startups, a maioria delas, se não todas, elas trabalham com rodada de investimento, que são dinheiros que são usados e são investidos nelas para fim de lucro, pessoal, claro, é óbvio, mas isso leva à produção, ao emprego, ao trabalho, e isso é outra coisa, não tem a ver com jogo de azar. Isso nós vamos falar com mais detalhe no momento oportuno. Só estou apenas que, de repente, alguém pode pensar, será que isso é jogo de azar? Eu posso dizer para os irmãos, já de antemão, que isso não tem fundamento, não é um jogo de azar, mas lá na frente nós vamos falar um pouco sobre isso com mais detalhe, como nós podemos fazer isso à luz das Sagradas Escrituras, tá certo? Irmãos, jogo de azar e os jogos podem ser grande tentação para algumas pessoas e grande distração para outras. Os jogos, eles causam males às pessoas, além daquela que já é por natureza o participar do próprio jogo, e tem um impacto negativo na sociedade em geral. Uma sociedade que vive do jogo de azar é uma sociedade que não trabalha e não busca a riqueza como Deus requer. Nós temos, irmãos, um caminho a seguir. A riqueza não é o nosso objetivo nessa terra. Se Ele nos der riqueza, não coloque o seu coração nelas. Quarta passada, na reunião de doutrina, nós estudamos esse assunto um pouco mais detalhado. Se você depois voltar lá no YouTube, no canal da igreja, você vai... Eu trabalhei um pouco, e nessa quarta vamos voltar a falar sobre esse assunto ainda, não é? Quando o Senhor Jesus vai lidar com eu não devo acumular tesouros nessa terra. Então nós vamos falar um pouco sobre acumular tesouro nos céus, o que significa isso, tá certo? Então nós vamos trabalhar esse tópico ainda nessa quarta-feira, se o Senhor nos permitir, tá bom? Irmãos, vamos orar e depois eu abro para alguma pergunta, caso alguém queira fazer. Você tem aí menos de 2 minutos para fazer uma pergunta, que o tempo já foi, né? Obrigado, Senhor, pela bênção desse momento e pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e buscar nela orientação e direção para a nossa vida. Perdoa as nossas faltas, o nosso coração soberbo, avarento, tantas vezes deseja a forma de enriquecimento que não é ordenada pelo Senhor, e com isso caímos em tantas armadilhas. Abençoa a Tua igreja, ensina-nos a trabalhar para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém.